departamentalização. Explicando mais uma vez por que eu deixei departamentalização agora por último, para não confundir com as estruturas organizacionais. Coisa mais simples do mundo é explicar departamentalização se você não misturar com as estruturas. Então olha só, quem criou departamentos foi um cara chamado Henry Fayol, no livro Teoria Clássica da Administração de 1916. O cara criou departamentos. Ao mesmo tempo ele criou o papel do gerente. E ao mesmo tempo ele disse: gerente, você tem que ter 5 funções: prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. POC3. Que hoje se transformou em planejamento, direção, organização, controle e avaliação, que a gente acabou de ver. Quando o Fayol criou departamentos, você acha que em 1916 o cara pensou em departamentalização geográfica? As empresas nem eram multinacionais. Vocês acham que naquela época, 16, ainda na Revolução Industrial, o cara criou departamentalização por processos, projetos? Não. Ele só criou um critério: departamentalização funcional, por áreas. Vendas, compras, marketing, finanças. Cada departamento tem uma função. Qual é o nome da departamentalização? Funcional. Isso tem alguma coisa a ver com estrutura funcional que a gente viu antes do almoço? Não. Estrutura funcional, departamentos se comunicam. Departamentalização funcional, cada departamento faz uma coisa. Então não há relação. Então quais são os critérios que hoje existem? Existem 6 critérios: funcional, vendas, compras, marketing, finanças. Existe a departamentalização por produtos. Então, por exemplo, por produtos, você pode dividir uma fábrica de líquidos em refrigerantes, sucos, águas, energéticos, cervejas. Você não separou por produtos? Gerentes e funcionários para cada tipo de produto. Posso departamentalizar por base territorial ou geográfica: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, América Latina, América do Norte, África, Oceania. Posso departamentalizar por clientes. Você entra numa C&A, é bem nítido: área masculina, área feminina, área infantil. Ou ainda isso não é por produto? Não, isso é por cliente. Dentro do departamento infantil, eu tenho separação por tipos de produto? Então, eu posso ter o critério de departamentalização e o critério dentro do critério? Posso. Por processo. Por exemplo, o processo de fabricação de cervejas numa fábrica como a Coca-Cola segue os mesmos equipamentos e o mesmo processo da fabricação de refrigerantes? Se eu divido por linhas de produção, aí não é por produto, sim por processo, tendo gerentes específicos para cada linha, funcionários específicos para cada linha. E por fim, o que é departamentalização por projeto ou matricial? Quando eu tenho projetos da empresa. Mas quando eu tenho projetos, não é estrutura matricial? Olha a diferença. Lembra que quando eu expliquei estrutura matricial, eu dei exemplo de uma construtora, que tem o prédio A, o prédio B. Acabou a construção do prédio, acabou aquele projeto. Vamos falar de uma empresa conhecida. Já que eu estou falando de Coca-Cola o tempo todo, vamos falar dela de novo. Na época do Natal, não sempre tem a campanha lá com o Papai Noel, com o urso lá branco? Copa do Mundo, não sempre tem a campanha da Coca-Cola? Olimpíadas, não sempre tem a campanha? Vocês acham que a mesma galera de marketing que cuida da campanha para esportes é a mesma galera que cuida da campanha para datas comemorativas? Não é. Só que são projetos que a Coca-Cola tem sempre. Então, nisso, eu não tenho algo temporário. A Copa do Mundo é temporária, mas a próxima já vem aí, daqui 4 anos. E eles já começam a se antecipar para a promoção da próxima Copa. Em outras palavras, é o seguinte: imagina uma empresa... Você teria como colocar aí o nome do homem aí, que você escreveu? O pai da departamentalização, Henry Fayol, no livro Teoria Clássica. Tá. Pelo amor de Deus, não vale esse livro inteiro. Para a prova, não. É outra coisa que eu estou planejando. Tá. Dentro dos seus planejamentos, inclua no seu planejamento fazer algo. Você não estava na primeira aula, tá? Não. Nem hoje na segunda. Então é o seguinte: você vai mandar um e-mail para mim, Tá. wendel.leo.castellano.gmail.com, que é o seguinte: você vai falar assim: Wendel, eu não fui nem na primeira nem na segunda, mas estava na terceira.
Manda para mim suas apostilas, que eu mando as minhas apostilas e você estuda por elas. Tudo bem, tá? E está aqui no meu WhatsApp, 98469-8256. Está estudando de madrugada, está com alguma dúvida? 3 da manhã, pode mandar. Não vou ler mesmo, então pode mandar. Estou brincando, eu leio, lá pelas 4h30. Você tem que dormir. Não, dormir para quê? Então, olha só. Vamos explicar isso melhor. Faz de conta que aqui é o presidente da Coca-Cola, mundial. Eu posso departamentalizar essa empresa por continentes? Posso. Por produtos? Posso. Por processo? Posso fazer do jeito que eu quiser. Mas eu quero explicar a departamentalização matricial. Quando eu tenho nessa primeira linha vendas, marketing, finanças, compras, produção, logística, qual é o critério de departamentalização que eu adotei aqui? Funcional. Beleza. Vou pegar a área de vendas. E eu separo vendas do seguinte: Américas e resto do mundo. Qual foi o critério que eu adotei aqui? Geográfica. Se eu tenho geográfica com funcional, que critério eu falo que essa empresa usa? Funcional ou geográfico? Sempre vai ser priorizado o critério da primeira linha de comando. Funcional. Beleza? Vamos para a área de produção. Eu tenho produção na fábrica ou terceirizada. Eu posso produzir na própria fábrica nossa ou eu posso pagar para que produzam para a gente. Isso não são processos diferentes? Que critério eu tenho aqui? Processos. Se eu tenho, estou fazendo propaganda da escola falando isso não, tá? Se eu tenho funcional aqui em cima, processos aqui embaixo, que nome eu dou para esse critério? Funcional, de qualquer jeito. Agora tem uma diferença. Marketing. Eu tenho uma galera fixa da empresa que cuida das campanhas que envolvem práticas de esportes. Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Paralímpicos, Jogos de Inverno não sei de onde. E eu tenho uma outra galera que cuida das campanhas de datas comemorativas, como Carnaval, Natal, Páscoa, etc. Que critério eu tenho agora? Funcional com projetos. Isso é projeto. Projeto Copa do Mundo. Projeto Olimpíadas. Só que são projetos temporários que deixam de existir quando passa? Não. Porque a empresa começa a pensar no próximo daqui 4 anos. Nunca acaba. Aqui eu tenho projetos também, mas não são temporários. Então eles não vão ser retratados em caixinhas laterais. São projetos fixos da empresa. Eu não tenho funcional com projeto? Beleza. Já não vai mais se chamar funcional. Existe uma regra. Para se chamar departamentalização matricial, eu tenho que ter funcional mais projetos ou funcional mais produtos. Aí se chama matricial, a departamentalização. Então, por exemplo, vendas. Deixa eu mudar aqui a Américas e resto do mundo. Vendas, eu tenho agora o seguinte: existe uma gerência e uma equipe que faz vendas corporativas. E eu tenho uma equipe que faz vendas para o varejo. Que critério eu tenho agora? Por cliente, não é? Não existindo essa do marketing, se eu tenho funcional com cliente, qual é o nome do critério? Funcional. Beleza. Agora é o seguinte: eu tenho vendas de produtos masculinos e eu tenho venda de produtos femininos. Isso é por cliente ou por produto? Na venda é por produto. Eu tenho uma galera que só vende produtos masculinos, uma galera que só vende produtos femininos. Eu poderia dizer que essa departamentalização é por cliente. Só que aqui no caso eu estou falando de uma equipe que só vai atender mulheres, uma equipe que só vai atender homens. Então a departamentalização é por tipo de produto. Eu não tenho aqui funcional com produtos? Funcional com produtos também vai se chamar matricial. Essa é uma confusão enorme que se faz na hora da prova quando você confunde com as estruturas. Se você estudar isso separado das estruturas, fica fácil. Cada critério desse tem uma característica própria. Qual é o único que mistura critérios? Departamentalização matricial.
quando eu tenho funcional com produtos ou funcional com projetos. Vamos ver se isso fica mais bem fixado por vocês quando a gente visualiza. Então, olha só. Nesse caso, digam para mim, por favor, esse desenho, sem ler dentro das caixinhas, qual é a estrutura organizacional desse desenho? Linear. Nenhum departamento se comunica. A estrutura é linear. Não, desculpa. Prova prática agora. Desculpa. Você pediu desculpa, não? Linear. Agora leia nas caixinhas. Financeiro, produção, marketing, RH. Qual é o critério de departamentalização aqui? Funcional. Departamentalização funcional numa estrutura linear. Próximo. Essa estrutura é o quê? Linear de novo. Antes que você pergunte, Wendel, essa linha aqui de cima não é uma interligação entre os departamentos? Não, teria que ser aqui entre elas. Aí eu tenho dentro das caixinhas produto têxtil, produtos farma e produtos agro. Qual é o critério de departamentalização aqui? Por produtos, está nítido. Terceiro, temos aqui o DETRAN, ou DR, dividido em região leste, região central e região oeste. Qual é o critério? Geográfico. Qual é a estrutura que está aqui desenhada? Linear de novo. Agora eu tenho a administração geral da empresa, setor masculino, setor feminino, setor infantil. Setor. Isso é por cliente ou por produto? Se é setor, é por cliente. Eu não estou falando de produtos masculinos, produtos infantis, estou falando de setores. Eu posso ter um setor masculino, onde eu tenho outros produtos além do que aqueles que se esperam no setor masculino. Posso ter relógios unissex dentro do setor masculino. Então aqui no caso é por cliente. Que estrutura é essa? Linear. Agora tem o seguinte, ó. Vamos supor que aqui é uma fábrica. E aí a gente tem a administração central da fábrica, seção de estoque, catalogação, embalagem e colocar o preço. Isso não são processos? Processos diferentes? Qual é o critério que eu tenho aqui? Por processos. Numa estrutura linear. Agora é matricial. Olha a diferença. Presidente da empresa, marketing, administrativo e técnico. Qual é o critério de departamentalização no primeiro nível? Funcional. Marketing, administrativo e técnico, funções diferentes. Porém, marketing, eu tenho comércio e indústria. Isso é para o produto. Administrativo, RH e financeiro. Isso é funcional. Diretor técnico, produto A, produto B. O produto. Eu não tenho a mistura de funcional com produtos. Funcional com produtos, qual que é o nome? Matricial. Ou funcional com projetos. Então olha como está escrito aqui, ó. Departamentalização matricial. Caracterizada pela união da departamentalização funcional com a de projetos ou produtos. O resto é muito nítido. É o que está escrito na caixinha. Aqui é o único que mistura. Qual é a diferença de uma estrutura matricial para uma departamentalização matricial? Estrutura matricial, obrigatoriamente eu tenho que ter um gerente de projeto lá nas caixinhas laterais, que quando o projeto for entregue deixa de existir. Departamentalização matricial, dentro de um departamento X, ou eu tenho ele desmembrado em projetos, ou eu tenho ele desmembrado em produtos, e que são fixos, não são temporários. Então, nesse caso, departamentalização matricial. Ok? Questões? Digo. O cliente e o produto masculino, eu não consigo pegar a diferença. É muito tênue a diferença entre o produto e o cliente. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para você. As grandes fábricas vendem, por exemplo, para o varejo, para grandes supermercados revenderem, pequenos mercados ou para o consumidor final. Se eu separo o meu produto para ser vendido em função do tamanho e tipo de cliente. Exemplo, a Coca-Cola, ela faz negociação com o Carrefour. Você acha que o mesmo vendedor que vai negociar com o Carrefour mundial a Coca-Cola, a venda nesses mercados, é o mesmo vendedor que vem visitar a cantina aqui da escola para vender Coca-Cola? Não é. Negociações diferentes, porque o tipo de cliente é diferente. Então, por exemplo, grandes mercados, pequeno varejo, consumidor final, por clientes. Agora, eu posso ter dentro dessa fábrica um gerente só para refrigerantes, um só para cervejas, outro só para sucos, águas energéticos? Aí eu departamentalizei pelo que agora? Não mais por cliente, por produto.
Então, por produto, pensa assim, qual é o produto que minha empresa fabrica? Se eu tenho gerentes diferentes para produtos diferentes, departamentalização do produto. Os meus produtos podem ser vendidos para clientes diferentes, de características diferentes. E eu crio agora gerências para tipos de cliente, departamentalização por cliente. Só que é muito tênue, porque eu posso ter, em nome de produtos, algo que é para cliente. Por exemplo, eu posso ter um gerente, vamos supor uma fábrica de cosméticos. Essa fábrica de cosméticos pode ter produtos tanto para homens quanto para mulheres. Departamentalizar uma fábrica de cosméticos por tipos de produto em função do gênero, é por produto ou por cliente? É os dois. Por quê? Se é por gênero, é por cliente. Mas eu não vou ter produtos diferentes para gêneros diferentes? Acaba sendo por produto também, é aí que você confunde. Então, qual é o principal critério? Não é separar produtos por gênero, o principal critério é por clientes. Dentro da departamentalização por clientes, eu vou criar o quê? Produtos específicos. Aí é uma subdepartamentalização. Então eu vou ter, por exemplo, o gerente da linha de cosméticos para o público masculino, que vai ter como subordinado a ele o supervisor de produtos para o cabelo, produtos para as unhas, produtos para a pele. Aí é para o produto. Você sempre tem que analisar, para não ter dúvida alguma, qual é o nome do primeiro critério, da primeira linha hierárquica. Se a primeira linha separar por cliente, é por cliente a departamentalização inteira. Com exceção de quando eu tenho funcional com produto ou funcional com projeto, que vai se chamar matricial. Vai ficar mais claro agora nas questões, quer ver? A assinada alternativa que se refere à departamentalização matricial ocorre quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa ocorrendo ao mesmo tempo. Você tem mais de um tipo. Vamos ver as outras. E já está a resposta aí. Os funcionários são agrupados conforme a função que exercem na empresa, que seria funcional. Consiste na distribuição de departamentos conforme sua localização geográfica, que seria geográfica. Cada departamento é direcionado a um público-alvo do produto, que seria com o produto. Então só pode ser a letra A, quando tem mais de um tipo. E que mais de tipo é esse, para ser matricial? Funcional com produto ou funcional com projeto. Beleza? Próximo. Já está com a resposta também. A respeito dos princípios de organização, julgo item. Pessoas agrupadas em departamentos com base na aplicação simultânea de duas cadeias de comando. É exemplo de departamentalização por abordagem funcional vertical. Nem existe esse critério de departamentalização, só tem aqueles 6. Processo, projeto, produto geográfico, matricial ou funcional. Se eu estou ligado a duas cadeias diferentes, não é produto como funcional ou projeto como funcional? Então é errado, isso é matricial. Outro. Um exemplo de departamentalização por abordagem divisional, divisões, consiste em agrupar pessoas com habilidades comuns em departamentos onde se exercem idênticas atividades de trabalho. Você pode até não saber o que é divisional, mas você sabe o que é funcional. Funcional é quando eu tenho compras, vendas, marketing, finanças. Funcional, aí sim eu tenho pessoas que têm atividades idênticas. Não é divisional. Então o que é divisional? Já deixei mastigado aqui para vocês. Divisional, quando eu tenho grupos ou departamentos independentes. Divisões. Se a empresa é separada aí, masculino, feminino e infantil, isso é divisional. Agora, funcional é o nome que se dá para grupos ou departamentos especializados, por habilidades. Por exemplo, vendas, compras, marketing, finanças. Pergunto. O critério de departamentalização funcional, ele se denomina no grupo divisional ou funcional? Funcional. Quando eu departamentalizo geograficamente, isso é divisional ou funcional? Funcional. Você vai ter ainda dentro de cada área geográfica, compras, vendas, marketing, finanças. Agora, eu separo a empresa por produtos. Isso não é mais funcional, isso é divisional. Separa por clientes, divisional. Quando a gente fala divisões, você está querendo dizer que você dividiu a empresa em empresas menores. Uma para homens, outra para mulheres, outra para crianças. Embora seja a mesma empresa. Quando eu separo em funções, compras, vendas, marketing e finanças, eu não dividi a empresa, concorda? Estabelece uma regrinha. Eu uso o termo divisional quando a empresa se divide. Quando eu separo a empresa em masculino, feminino e infantil, eu não estou dividindo a empresa, desmembrando. Qualquer critério que eu desmembre a empresa é divisional. Qualquer critério que a empresa continue inteira, só que separada em áreas, é funcional.
Então, marketing, vendas, compras, finanças. Eu separei a empresa? Não. Só estabeleci áreas. Funcional. Masculino, feminino e infantil. Eu separei a empresa? Separei. Isso é divisional. Beleza? Outro. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica. É o exemplo de departamentalização. Matricial. Não, porque matricial é funcional com produto ou funcional com projetos. Questão errada. Outra. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o conceito de departamentalização que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e os seus conhecimentos. Exemplos. Departamento financeiro, departamento de vendas, contabilidade, sem olhar para o papel e para o quadro. Que critério é esse? Quando eu separo em vendas, compras, contabilidade. Funcional. Então, opção correta, letra A. Outra. Existem diferentes formas de agrupar as atividades de mobilização em órgãos, o que corresponde aos denominados critérios de departamentalização. O critério segundo o qual todas as atividades relacionadas a uma determinada atividade, ou seja, de uma mesma especialidade, são alocadas em um mesmo órgão. De novo, qual é o critério? Funcional. Letra E. Outro, ficou muito pequenininha a letra aqui, mas eu quis trazer essa questão porque ela é bem recente, 2016 já. Sobre a função administrativa organização, no nível departamental da empresa, também chamado de departamentalização, leia as alternativas. 1. O público interno da organização, principalmente os grupos afetados diretamente pelas modificações, deve ser informado do início da departamentalização, mesmo que não participem ativamente das diversas fases do processo. Certo ou errado? Faz sentido eu avisar alguém que não vai participar daquele critério de divisão em departamentos? Para quê? Você tem que deixar a par quem vai fazer parte dessa divisão. Primeiro está errado. 2. Departamentalizar é criar órgãos, empresas, departamentos, divisões, seções, entre outros, dividindo o trabalho apenas em agrupamentos de atividades heterogêneas. É só o critério funcional que existe? E o geográfico? E o matricial? E o para o processo? E o para o produto? E o para o... Não, errado. 3. Um dos fatores a ser considerado no processo de departamentalização, na área formal, é a ênfase na especialização para que se assegure maior efetividade à organização e se desenvolva maior atenção do funcionário em uma especialização a fim de obter melhor técnica e mais experiência. Vai chegando um certo horário que você lê e não processa mais. Eu olhei para a carinha de vocês quando eu li isso e falei, meu Deus, estou falando grego já. E não é. É o mesmo cansaço que está na hora da prova. Depois de 40 minutos de prova, não parece ter um calango sentado aqui em cima e esse calango vai se transformando num dinossauro que vai ficando pesado? Esse é aquele momento que você tem que se conscientizar na hora da prova. Você tem que respirar fundo, fechar os olhos e falar assim, não, a prova está começando agora, vai ser a primeira questão. Aí é aquele momento da prova que você tem que pedir para quê? Mesmo sem vontade. Vai ao banheiro. Dá para um banheiro. Só para você dar uma esticada. Daqui a pouquinho a gente já dá intervalo, tá? Um dos fatores a ser considerado no processo de departamentalização na área formal é a ênfase na especialização. Faz sentido eu departamentalizar uma empresa para não especializar cada setor? O objetivo é esse principal. Para que se assegure maior efetividade à organização e se desenvolva maior atenção do funcionário em uma especialização, seja ela geográfica, para o produto ou para o processo. Correto? A fim de obter melhor técnica e mais experiência. Essa questão nada mais fala de qual é o objetivo de departamentalizar uma empresa. Questão correta. 4. No desenvolvimento do processo de departamentalização, devem ser considerados os fatores políticos no encaminhamento da solução final, pois envolve atos de poder quanto aos aspectos informais. Um de cada vez. Vamos lá. Se eu estou desenvolvendo o processo de departamentalização, isso é, se eu estou escolhendo os critérios que eu vou departamentalizar uma empresa, que são 6, devo considerar fatores políticos? Devo. Eu só posso departamentalizar geograficamente se eu conseguir fazer com que as pessoas que vão assumir essas regiões entendam que eles serão responsáveis pela região, mas não pela empresa inteira. Existe um chefe que cuida da empresa inteira. 5.
Para isso, então, eu devo considerar os fatores políticos no encaminhamento da solução final, pois envolve atos de poder quanto a aspectos informais? Sim. Muitas vezes, organizações que departamentalizam geograficamente têm um grande problema. A matriz fica nos Estados Unidos. Aí o presidente da empresa no Brasil se acha a última Coca-Cola do deserto e que toma todas as decisões sem necessariamente consultar a matriz americana para se adequar à realidade do país. Isso é errado. Qual é o objetivo de eu departamentalizar geograficamente? Adequar para cada região. Mas eu não posso esquecer que eu tenho politicamente alguém maior e que isso tem que ser condizente com o que a matriz determina. Vamos colocar isso para a gestão pública. Rapidinho. Você tem, por exemplo, um Ministério da Saúde, que é a cúpula maior. O Ministério da Saúde é departamentalizado geograficamente? É. Você tem as sucursais, as regionais em cada região do país. Os hospitais públicos federais podem fazer algo ao contrário das determinações do Ministério da Saúde? Não. Mas o presidente, o diretor daquele hospital lá no interior do Agreste, no Nordeste, aquele federal que está lascado, não tem médico, não tem equipamento, ele toma decisões sem consultar a União, porque tem paciente morrendo. Ele pode fazer isso? Pode. Pela moralidade, sim. Agora vamos misturar com o direito. Pelo princípio da legalidade, não. Pelo princípio da legalidade, eu só posso fazer o que a lei determina. O que o princípio da legalidade diz? Os atos administrativos devem fazer cumprir a lei. Aquilo que a lei não permite está proibido. Só que o cara não pode deixar o paciente morrer. Então ele toma decisões, mas não poderia. Ele tem que respeitar essa questão política, de que há alguém maior. E a última, rapidinho. A última não, já foi, né? Então, nesse caso, a opção correta é a letra C, 3 e 4. Diga. Não entendi a explicação da 2. Então. Da 2, vamos voltar nela. Departamentalizar é criar órgãos? Sim. Empresas? O primeiro erro já é, não, departamentalizar não é criar empresas, é criar departamentos. Mas vamos lá. Departamentalizar é criar órgãos, empresas, departamentos, divisões, seções, entre outros, dividindo o trabalho apenas em agrupamentos de atividades heterogêneas? Não. Quando eu tenho no setor de marketing uma galera que cuida das campanhas para esportes e outra para datas comemorativas, não são atividades heterogêneas, são atividades homogêneas. Eu tenho ali naquele mesmo setor atividades parecidas, que serão gerenciadas de forma diferenciada, porque cada uma tem sua característica, mas é a mesma forma de atuação. Pensar no projeto, pensar na data, até que data vai ficar pronto. Os passos são mais ou menos os mesmos, embora os produtos sejam diferentes. O erro é afirmar que é heterogêneo. Se eu crio departamentos, é para que dentro de cada um eu lide com isso de forma homogênea, até para gerar economicidade. Beleza? E o apenas também. E o apenas, N todo. A especialização horizontal nas organizações é conhecida por departamentalização. Aí você pode dizer que é errado. Não, está certo. Está certo, calma. Existe um tipo de departamentalização que se caracteriza pela divisão interna do trabalho por especialidade. Possui alta orientação e tem como desvantagem a tendência à pequena cooperação interdepartamental. Esses aspectos referem-se a qual critério? Quando a gente separa uma empresa em marketing, compras, vendas, finanças, eu tenho total integração desses setores? Vendas odeio financeiro, porque o financeiro bloqueia o crédito de um cliente que está com restrição e o vendas quer vender. Financeiro odeia marketing, e marketing faz campanhas maravilhosas para rachar de vender e o financeiro não quer comprar aquela quantidade para vender agora. E, consequentemente, compras odeia o financeiro, porque compras quer comprar para não faltar nada no estoque e o financeiro não quer liberar o dinheiro. Sempre tem rixa entre departamentos. Alguns de vocês já trabalharam ou ainda trabalham em empresas de médio ou grande porte. Cada departamento se acha mais importante. Vendas geralmente se acha mais importante. Por quê? Eu que vendo, eu que trago dinheiro para a empresa, eu pago o salário de todo mundo. Aí vem compras. Se eu não comprar, vendas não vende. Aí vem produção. Se eu não produzir o que compras comprou, vendas não vende. Aí vem financeiro e dá uma rasteira em todo mundo. Se eu não pagar nada disso, ninguém faz nada. E os departamentos não se falam. Esse critério funcional tem uma desvantagem. Cria rixa. Os departamentos se sentem um mais importante que o outro. Letra D, resposta correta. Outra. Quando a empresa é muito pequena e constituída de poucos órgãos ou pessoas, o arranjo formal para definir e agrupar suas atividades torna-se pouco necessário ou irrelevante? Correto. Se a empresa é pequenininha, para que você vai ficar departamentalizando por tudo quanto é critério? Pelo amor de Deus. Qual é o departamento de uma empresa pequena? Eu, o dono, o resto é operário. Concorda? Padaria da esquina.
Primeiro está correto. Mas 2. O princípio que deve reger a departamentalização ou o agrupamento de atividades é a homogeneidade? Aqui está a pergunta. Homogêneo, não heterogêneo. 2 está correto. A departamentalização funcional envolve diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização? Não. Isto é, de acordo com o produto ou serviço? Não, é de acordo com a função. 3 está errado. 4. O desenho departamental decorre da diferenciação de atividades dentro da empresa? Desenho departamental, eu só posso estar falando dentro da empresa, vou fazer um desenho do lado de fora da empresa. Bota teu filho para desenhar, não precisa de nada disso. 4 está correto. 5. A departamentalização é característica típica das pequenas, médias e grandes empresas. Calma. Deixa de ser psicopata. Já é palmeirense, já é psicopata, calma. A departamentalização é característica típica das pequenas, médias e grandes empresas, que querem diferenciação ou especialização para distinguir o trabalho de uma pessoa do trabalho das demais. Está correto ou não está errado? E tu falou que estava errado. Peraí, não é porque eu não departamentalizo a padaria da esquina que eu não posso departamentalizar uma empresa pequena. A padaria eu não departamentalizo, mas eu posso departamentalizar sim um pequeno consultório odontológico, uma pequena escola. Ué, numa pequena escola você não tem atendimento, direção, secretaria? é Típico. Ué, a gente só não departamentaliza a empresa assim que ela abre, quando eu sou o dono e faço parte do dia a dia dela, trabalhando, arregaçando a mão. Padaria da esquina, pequeno salão de beleza. Entende? Agora, o fato de eu ter usado como exemplo a padaria da esquina não generaliza que toda pequena empresa não deve ser departamentalizada. Claro que deve. Olha só. A 2 está certa. Não, gente. Olha só. Ah, é 1, 2 e 4, peraí. A banca não pensa igual a mim, peraí. Você foi ver a resposta, está forçando o lado para a resposta, peraí. Rapidinho. Se você pegar 5, calma, deixa eu corrigir. Se você pegar 5 com uma questão isolada, CESP, esquece enunciado e contextos. A departamentalização é característica típica de pequenas, médias e grandes empresas. É. Só que a padaria da esquina eu não departamentalizo, porque eu não vejo necessidade nisso, eu sou o dono e eu estou ali fazendo as coisas acontecerem. Mas que tem que ser departamentalizado, tem. Agora, vamos voltar de acordo com os contextos. Para eu considerar 5 correto, que eu não acho que está errado, na minha opinião, como administrador, ela é correta, eu teria que considerar, estando como certo, a C ou a E. Não tem como a opção 3 ser correta. Isso já me eliminaria a C e me eliminaria a E. Entende? Por uma forçação de barra, a 5 não cabe, porque o que tem 5 como resposta é a 3 também. A C e a E. E a 3 não tem como estar certo. A 5 ela é correta. Ela não é errada. Mas a partir do momento que eu analiso pelo exemplo da padaria da esquina, uma pequena pode ter ou não a departamentalização. Entende? Dá para encaixar nos dois gabaritos. E aí eu, como administrador, me deixei levar, agora eu, pela minha experiência, não pela teoria. Entende? Então o que acontece? Esquece meu comentário. Realmente a opção B. 1, 2 e 4. Não considere a 5, porque a 5 obrigatoriamente eu teria que considerar a 3 correta. E a 3 não é correta mesmo. Professor, mas quando a gente viu essa questão anterior aqui da heterogeneidade das atividades homogeneização e homogêneas, eu posso ter atividades heterogêneas? Você pode ter atividades heterogêneas, homogêneas ou não ter nenhuma. Não, mas ele fala que é o princípio que é. Vamos lá, voltando à questão anterior. Onde está homogênea? Qual é o número da questão? É a questão. É essa aqui? Essa e essa. Na letra, no número 2. Tá. Vamos ver nesse contexto do que fala o 2. Departamentalizar é criar órgãos, empresas, departamentos, divisões, seções, entre outros. Eu não concordo que departamentalizar é criar empresa. Mas vai lá. Dividindo o trabalho apenas em agrupamentos de atividades heterogêneas. Departamentalizar é dividir uma empresa apenas em heterogêneos, se você mesmo acabou de dizer, mas eu posso também fazer de forma Não, mas é por isso que eu quero ver
essa daí eu vi que estava errada. Agora, por que a outra 2 nossa está errada? Vamos lá. Essa questão que a gente falou. Essa daqui? O princípio que deve reger a departamentalização ou o agrupamento de atividades é o da homogeneidade. Aqui não é no sentido de produtos, serviços dessa heterogeneidade que provavelmente você pensou. E se não foi, me corrija. Aqui está querendo dizer o seguinte: o que é o princípio da homogeneidade para criar departamentos? Se é geográfico, o pessoal da região sul só ficará o pessoal da região sul. Tem empresa que chama de região sul abordando até Mato Grosso. Não é o princípio da homogeneidade. Está errado. É nesse sentido que a questão quer dizer: da empresa criar critérios de departamentalização, que o certo é para concentrar coisas e acabar não concentrando. Outro exemplo: eu departamentalizo por produtos, farma, têxtil e produtos agrícolas. Só que eu deixo o gerente farma também responsável por uma parte da gerência de produtos agrícolas. Está errado. Está ficando heterogêneo, não homogêneo. Então, o que está dizendo? Para departamentalizar, na 2, percebe que não falou qual critério? Independente de critério. Eu tenho que pensar primeiro no quê? Na homogeneidade. Qual é o objetivo de você departamentalizar? Não é concentrar? Homogêneo? É isso que a 2 está afirmando, mas ela não está colocando em que situação, que tipo de critério, não está colocando as exceções. Separar uma empresa por regiões é para concentrar por exatas regiões. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu trabalhava na Ceras Johnson, uma fábrica de produtos de limpeza. Em algum momento eu fui gerente da região Centro-Oeste. Sabe o que compõe a região Centro-Oeste? Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Manaus e Pará. Manaus e Pará é região Centro-Oeste? Nem aqui, nem no mapa do Brasil. Só que para a empresa era. Isso é homogêneo ou heterogêneo? Está começando a ficar heterogêneo. Está certo ou está errado? Assim, está errado. Vamos chamar de região Centro-Oeste aquilo que é região Centro-Oeste. Ou não? A empresa se dividiu o Brasil em regiões que não coincidem com as regiões do Brasil. Então vamos chamar região 1, região 2, região 3. Aí tudo bem. Então é nesse sentido. Departamentalizar para a questão 2, olha aquela pergunta. O desenho departamental decorre da diferenciação de atividades o princípio que deve reger a departamentalização ou o agrupamento de atividades é o da homogeneidade? O princípio que deve reger, sim. O princípio que será realizado, não necessariamente. Mas é o que deve reger. Está claro? Diga. Mas não pode ser tanto homogêneo quanto heterogêneo ou não? O princípio que deve reger é o da homogeneidade. Mas eu, empresa, posso adotar critérios de departamentalização que permitam uma heterogeneidade por uma questão estratégica? Sim. Ok? O princípio é da homogeneização. Mas por alguma necessidade eu posso criar aquele critério para fazer a heterogeneização. É porque eu estava pensando, eu acho que eu pensei como é. Aí eu coloquei em relação ao deve. Para mim poderia, pode. Não, deve. O primeiro princípio da escolha de critérios de departamentalização é a homogeneização. É o primeiro. Ok? A heterogeneização pode ocorrer por uma necessária exceção. Ok? Outro, o desenho departamental ou departamentalização. Já assistiu? Não? Apresenta uma variedade de tipos. Um deles, a departamentalização, tem como desvantagens descontinuidade e a imprevisibilidade quanto à permanência das pessoas e dos recursos, o que gera angústia e preocupação. O que numa empresa que a gente viu até aqui tem hora para acabar? Projetos. Você concorda que um gerente de projeto pode ficar muito angustiado se ele não for reaproveitado em novos projetos? Então, qual é o critério de departamentalização que pode gerar essa angústia? O projeto. Letra D. Ok? E that's all.